Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira e a terça-feira é dia de videoaula de matemática. Bom, como vocês já perceberam, nós já finalizamos todo o capítulo, né? Já falamos sobre todos os tópicos que o quarto capítulo trouxe para nós. Então, hoje eu escolhi essa aula para ser uma aula de revisão, tá? Para ver como ficou todo o conhecimento de vocês a respeito dessa parte de estatística quando vocês desenvolverem a atividade que vai estar disponível hoje na descrição. Assim eu vou ter uma ideia se o conteúdo foi ou não foi bem absorvido. Bom, gente, então esse capítulo ele falou de estatística, né? Que como eu já falei com vocês a respeito disso, trata da coleta, né, organização e apresentação de dados. Essa apresentação ela é feita muitas vezes através de tabelas e gráfico. É uma forma mais simples, mais organizada e de melhor visualização de dados. Então, para iniciar, nós vamos falar um pouquinho novamente sobre variáveis estatísticas, tá? Primeiro, relembrando que são variáveis. Quando nós fazemos uma pesquisa, por exemplo, vamos dizer que sobre a altura de jogadoras de vôlei de determinado time, as variáveis dessa pesquisa são a altura das jogadoras, né? O nome delas, que vem na primeira coluna, a altura das jogadoras, que vem na segunda coluna. Então, é basicamente o que nós queremos saber nessa pesquisa. Essas são as nossas variáveis. Por exemplo, se uma empresa está querendo saber do nível de escolaridade dos seus funcionários. Então, o nível de escolaridade é uma das minhas variáveis, certo? Quantas pessoas possuem tal nível? É uma segunda variável. Então, são essas as que nós chamamos de variáveis estatísticas, tá? Essas variáveis, elas são divididas em quantitativa e qualitativa. Quantitativa, como o próprio nome já diz respeito à quantidade, o que pode ser contado. Qualitativa, a qualidade. E cada uma delas é dividida em duas partes. A quantitativa, ela pode ser quantitativa discreta ou quantitativa contínua, certo? Uma variável quantitativa discreta diz respeito ao que pode ser contado, tá? Sem utilizar unidades de medida. Por exemplo, nós podemos contar quantas pessoas estão em uma fila. Nós podemos contar quantas salas de aula existem na nossa escola. Quantos lápis nós temos. Então, para esse tipo de contagem, eu não preciso utilizar unidades de medida. Então, essas variáveis, elas são classificadas como quantitativas discretas. O que seria variáveis quantitativas contínuas? São aquelas que precisam de unidades de medida. Por exemplo, se eu vou medir o comprimento de um cachorro, eu vou utilizar centímetros. Então, eu preciso de unidades de medida. Se eu vou ao posto pesar uma criança, nós pesamos em quilogramas. Então, nesse caso, eu estou utilizando unidades de medida. Sendo assim, essas duas variáveis são classificadas como quantitativas contínuas. Vamos agora falar um pouquinho sobre as qualitativas. Como eu falei para vocês, qualitativa diz respeito à qualidade. A qualitativa ordinal é uma qualidade, certo? Que ela precisa de ordenação. Por exemplo, se eu tenho ensino fundamental, médio ou superior, existe uma ordenação. Nesse caso, se encaixa na qualitativa ordinal. A qualitativa nominal é uma qualidade da pessoa. Então, por exemplo, eu tenho olhos castanhos, é uma qualidade minha. Cabelo castanho, qualidade minha. E não precisa de nenhuma ordenação, né? A cor da minha pele é uma qualidade minha, onde eu não preciso de ordenação. Então, essa variável é considerada qualitativa nominal. Espero que essa parte tenha ficado clara para vocês. Agora eu vou apagar esses exemplos e vamos relembrar como construir uma tabela de distribuição de frequência. Bom, alunos, eu já modifiquei aqui o exemplo e eu trouxe aqui para vocês agora uma tabela de distribuição de frequência. Ela já foi iniciada e nós vamos finalizá-la juntos. Olha só,
O título da nossa tabela é peso de 6 pessoas em quilogramas. Na minha primeira coluna, eu tenho o peso em quilogramas, 50, 65, 70 e 84 quilos. A minha frequência é quantas dessas pessoas entrevistadas tem cada um desses pesos. Então, foram entrevistadas uma pessoa com 50 quilos, duas com 65, duas com 70 e uma pessoa com 84 quilos. O meu total é a quantidade de pessoas entrevistadas, que nesse caso foram 6. Então, olha só, como eu mostrei para vocês anteriormente, a frequência relativa é a porcentagem. Então, como eu calculo de uma forma simples? Primeiro, eu vou pegar a frequência, vou dividir pelo total, que nesse caso é 6, e multiplicar o resultado por 100, tá certo? Então, olha só. Tanto eu posso fazer 1 dividido por 6 e multiplicar o resultado por 100, como eu posso fazer 1 vezes 100, 100 dividido por 6, tanto, certo? Vocês podem usar os dois métodos. Como eu falei para vocês, como o importante aqui é vocês conseguirem construir essa tabela, o uso de calculadora ele foi liberado, tá certo? Para essa parte de cálculo de porcentagens, para facilitar o desenvolvimento da tabela para vocês. Mas vamos lá. 1 dividido por 6 dá 0,16, certo? Agora, eu vou multiplicar esse número por 100, tá certo? E vou chegar em 16%. A mesma coisa eu vou fazer com cada dado dessa frequência. Por exemplo, aqui eu tenho 2. Vou dividir 2 pelo total e depois multiplicar o resultado por 100. Então, vou dar mais um exemplo detalhado aqui. Deixa eu separar. Vai ficar 2 dividido pelo total, que é 6, vezes 100, tá certo? Então, isso aqui é igual. 2 dividido por 6 vai dar 0,3. Então, eu vou ter 0,3 vezes 100, tá certo? Quando eu fizer essa multiplicação, eu encontro a porcentagem. Vai dar aproximadamente 33,3%, tá? Vamos para os próximos. Esse aqui eu não preciso calcular, porque como ele é 2 e a gente já calculou para o 2 agora, eles vão ter o mesmo resultado. Então, para esse aqui, nós vamos ter ainda 33,3%, tá? E esse 1 eu também não preciso calcular, porque nós já calculamos 1 aqui em cima. Então, eles vão ter o mesmo resultado, que é aproximadamente 16%. Isso aqui quer dizer que, das pessoas entrevistadas, 16% delas pesam 50 quilos. 33,3% pesam 65 quilos. 33,3% pesam 70 quilos e 16% pesam 84 quilos, tá? Agora que nós calculamos a porcentagem, nós vamos para a frequência acumulada. É a soma das frequências, tá certo? Então, a primeira frequência acumulada vai ser nossa primeira frequência. Então, vai ser 1, certo? Agora, para a próxima, eu vou somar 1 mais 2, que dá 3, tá? 3 mais 2, que é o próximo número, vai dar 5. 5 mais 1, que é o próximo número, vai dar 6. Se vocês observarem, nossa frequência acumulada, ela sempre vai dar igual ao total, tá certo? Vamos agora para a frequência acumulada relativa. A frequência acumulada relativa é a soma das porcentagens. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com a frequência, só que agora com as porcentagens, tá certo? Então, a primeira, ela vai ser a minha primeira porcentagem, que é 16%. Então, olha só, vai ficar 16%
Para a segunda, eu vou somar a primeira com a segunda, tá certo? Então, vai ser 16 mais 33,3%, que vai dar 49,9%. Para a terceira, eu vou somar agora com o nosso terceiro número aqui, que é 33,3% de novo. E vou chegar a 83,2%. Para a nossa quarta e última, eu vou somar esse resultado com o nosso quarto resultado, que é o último. E vou chegar a 99,8%. Como eu tinha falado para vocês nas aulas anteriores, nós sempre vamos nos aproximar de 100. O ideal é que dê 100%. Mas nesse caso é por conta de alguns arredondamentos que não foram feitos na porcentagem, que nós chegamos a bem próximo, a 99,8%. Em alguns momentos isso vai acontecer com vocês também, tá? A gente só considera errado se der um número muito longe de 100, certo? Geralmente vai dar entre próximo de 99 a próximo de 101, ok? Bom, gente, agora que eu relembrei a tabela de distribuição de frequência, eu vou apagar aqui para trocar os exemplos e nós vamos relembrar, por fim, média, mediana e moda. Rapidinho. Bom, turma, já mudei novamente e para finalizar a nossa revisão, eu trouxe um pouco sobre média, mediana e moda. Eu vou utilizar o mesmo conjunto de dados que eu utilizei para construir a tabela de distribuição de frequência. Então, peguei os mesmos 6 pesos, né, das 6 pessoas que nós usamos lá, e através deles nós vamos descobrir a média de peso dessas pessoas, a mediana desse conjunto de dados e a moda. Então, a média, olha só, eu já trouxe calculado aqui para ficar mais rápido, né, de mostrar para vocês, mais prático. Para calcular a média, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu vou somar todos os dados, tá? Eu vou somar 70 mais 84, mais 65, mais 65, mais 50, mais 70. Da forma que eu organizei aqui, ó. Todos esses pesos estão sendo somados aqui. Depois, eu vou dividir essa soma pela quantidade de números. Então, eu tenho 6 números, sendo assim, eu vou dividir por 6, tá certo? Então, olha só, somando todos esses números, eu encontrei 404 e vou dividir por 6, que é a quantidade de números. 404 dividido por 6 deu 67,3. Então, a média de peso dessas 6 pessoas é equivalente a 67,3 quilogramas. Bom, para calcular a mediana, a primeira coisa que eu preciso fazer é organizar os dados em ordem crescente ou decrescente. Eu escolhi em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, eu peguei esse conjunto de dados e organizei. Vocês podem ver que começa pelo menor número, que é 50, e termina no maior número, que é 84. A mediana, ela é o valor de centro de um conjunto de dados. Então, eu fui procurar aqui qual é o valor central. Como eu tenho um número par de valores, eu encontrei 2 ao invés de 1. Se eu encontrasse apenas um número central, a mediana seria ele. Como eu encontrei 2, nós vamos calcular a média desses 2 números. Como os meus valores de centro são 65 e 70, eu vou calcular a média desses 2 números. Então, para calcular a média, eu vou somar esses 2 números, 65 mais 70, e vou dividir pela quantidade de números. Se eu estou somando 2 números, então eu vou dividir por 2, tá certo? Sendo assim, vamos lá. 65 mais 70 dá igual a 135. Então, vai ficar 135 dividido por 2, certo? Ao efetuar essa divisão, eu encontro a mediana desse conjunto de dados, desse conjunto de valores, tá certo? Então, 135 dividido por 2 dá 67,5. Esse daqui é a nossa
mediana, tá? Por último, nós vamos encontrar a moda. A moda é o número que mais se repete. Se nós observarmos aqui, nós temos dois números que se repetem com mais frequência. Eu tenho 65, que eu tenho ele duas vezes, e eu tenho 70, que eu também tenho ele duas vezes, né? São os números que mais se repetem. Então, nesse caso, esses dois números são a moda. Chamamos de bimodal, porque nós encontramos dois números que se repetem a mesma quantidade de vezes, tá? Então, a moda vai ser 65 e 70. Bom, turma, é isso. Espero que vocês tenham conseguido tirar as dúvidas que tiverem ficado. Pratiquem com a atividade que está disponível aí na descrição, tá? Quando finalizar, fotografem e me mandem para receber o visto virtual. Qualquer dúvida, podem entrar em contato, tá bom? Não deixem de praticar. Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.